Boa noite a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um AgroMeeting semanal, organizado pelo Espaço Visual e em parceria com o Instituto Empresarial de Tâmega e da revista Voz do Campo. Hoje trazemos um tema que vamos debater, é um tema bastante atual e de relevância nacional. Hoje intitulamos o nosso tema como o ponto de situação na negociação da PAC 2021-2027. Para tal, convidamos um dos melhores especialistas nesta área, que vai-nos falar é o engenheiro Eduardo Diniz, diretor-geral do Gabinete de Planeamento e Políticas e Administração-Geral do Ministério da Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Rural. Possui uma larga experiência no acompanhamento das questões comunitárias, na concepção do Programa de Desenvolvimento Rural 2021-2027 e acompanhamento de mercados do agroalimentar. Este AgroMeeting, como tem sido habitual, será moderado pelo José Martino, CEO da Espaço Visual, blogger e maior especialista e crítico das agriculturas em Portugal. Também informo que este evento será transmitido em direto nas redes sociais da Espaço Visual e informo todos os presentes que, se quiserem colocarem questões, terão que o fazer diretamente no fórum e têm que inscrever-se para poderem colocar as vossas questões. Não basta colocarem no Facebook. Começaria então por fazer uma breve apresentação da Espaço Visual para aqueles que ainda não nos conhecem e que nos acompanham pela primeira vez neste AgroMeeting. A Espaço Visual é uma empresa de consultoria com 27 anos de experiência e especializada no setor agroindustrial e turismo rural também. Prestamos serviço ao nível dos projetos de investimento, candidaturas a fundos comunitários, planos de negócios, estudos técnicos, linhas de financiamento bancário. Ajudamos as pessoas na concepção do seu modelo de negócio, de exploração, na base dos pressupostos e objetivos ajustados a cada cliente. A este nível já lançamos mais de 4.441 negócios e 1.581 projetos submetidos. Um dos negócios que lançamos mais recentemente nos últimos anos foi a formação profissional, com a criação este ano da marca AgroBusiness School, onde disponibilizamos formação a vários segmentos, todo tipo de formação que é para jovens agricultores que estão a começar a dar os primeiros passos na atividade agrícola, empresários com larga experiência que precisam sempre de formação e atualizações e trabalhamos em todos diferentes níveis, quer em diferentes formatos também, quer no âmbito do e-learning, e-learning, prática no campo e presencial. A este nível temos mais de 7.000 formandos certificados. A nível, outros trabalhos que nós prestamos é no âmbito do licenciamento das atividades e das edificações, implementação de normas de qualidade e referenciais de Global Gap. A este nível temos cerca de 609 licenciamentos e trabalhos prestados. Outros serviços que prestamos é no âmbito da contabilidade e gestão de empresas. Acompanhamos 331 empresas a nível nacional, damos apoio à gestão, damos apoio à criação das mesmas e no âmbito dos seguros agrícolas também, acidentes de trabalho, colheita e infraestruturas. Somos uma empresa que prezamos pela inovação, rigor e seriedade. Posto isto, passo a minha palavra ao engenheiro José Martino e aproveito a oportunidade para cumprimentar então o engenheiro Eduardo Diniz. Está desligado. Agora presumo que esteja ligado. Peço desculpa que eu e a tecnologia não nos entendemos muito bem. Portanto, ao ligar o som, desliguei a imagem e depois fiz o oposto. Bom, boa noite a todos, bem-vindos e bem-vindas. E quero começar por agradecer ao engenheiro Eduardo Diniz ter aceitado o nosso convite para participar fora de horas neste fórum. Mas este é um horário que nós julgamos que há muitos agricultores que têm disponibilidade, o que nos dizem é que acabaram os trabalhos, que jantaram e que têm aqui um momento de intervalo em que podem ganhar massa crítica sobre as agriculturas. Este AgroMeeting, na nossa e na minha perspectiva, é um marco
é o 30º AgroMeeting que organizamos desde o dia 25 de março e é também um marco porque trazemos alguém para falar de um tema da atualidade, que é a negociação da PAC, após a aprovação pelo Conselho de Ministros da Agricultura de 19 e 20 de outubro, e também a aprovação dos regulamentos da PAC na passada sexta-feira, dia 24. Portanto, não me vou alongar muito mais. Portanto, agradeço ao engenheiro Eduardo Diniz estar cá connosco e, portanto, passo-lhe a palavra para nos falar sobre o ponto de situação na negociação da PAC 2021-2027. José Martino, eu agradeço o convite a Espaço Visual e também o José Martino é sempre uma pessoa importante em quem nós recorremos também para às vezes termos aqui alguma reflexão sobre o futuro destas políticas e portanto é aqui uma oportunidade também para debatermos num processo muito complexo que esta PAC e todo o quadro financeiro plurianual, o orçamento comunitário e a própria União Europeia passa por uma fase complicada. Eu tenho uma apresentação, eu estou um bocado hesitante se ponho a apresentação, se não ponho a apresentação. Pois vocês também digam, às vezes os slides ajudam, ou se preferem ser mais conversa, pelo menos no convite diziam... Da nossa parte, achamos que para a complexidade do tema, que os slides que devem ajudar. Apesar do orador dominar os pormenores. Então, eu peço aí... Deixa um bocadinho à consideração do como entender. Não, eu tenho aqui, se calhar, tenho aqui muitos slides, mas depois salto um bocado alguns deles. Estamos à vontade, mesmo se alongar um pouco mais também, dada a pertinência do tema e também o ponto da encruzilhada, que me parece positivo em que estamos, portanto também no alongamento acho que será positivo. Ficaremos mais atualizados. Sim. Daí da vossa parte tem que me permitir compartilhar a tela. Não estou com permissão. Eu pedi-vos para deixarem... Não sei se é a Sónia ou se é alguém da equipa técnica. Eu não estou a ouvir o Zé Martino. É alguém... Engenheiro Eduardo, estamos a tentar partilhar também, só um bocadinho, por favor, um segundo. Nos ensaios correu bem, é sempre assim. Pois. Mas pronto, mas eu ia aqui ao longo vou tentando compartilhar, mas ia falando sobre esta parte mais de como sabem, as negociações da PAC prolongaram-se muito, não é? O documento da Comissão Europeia para a revisão da PAC foi em final de 2017, quer dizer, desde 2018 que nós estamos em negociações. Portanto, há mais de 2 anos que se estava em negociações. Houve aqui fatores perturbadores, o maior fator perturbador foi o Brexit, e o Brexit originou uma grande complexidade ao nível do orçamento, porque os 27 Estados-membros restantes têm que arcar com o orçamento saindo um contribuinte líquido muito importante. Isso fez arrastar as negociações do quadro financeiro plurianual, do dinheiro, e tendo saído um contribuinte líquido muito importante, ficaram muito poucos Estados-membros que são contribuintes líquidos para o orçamento da União. E nós assistimos à resistência que houve. E foi, ao fim e ao cabo, já no auge da pandemia, ou no final da primeira vaga, que mais um fator se juntou a toda esta complexidade e todo o impacto económico que temos vindo a assistir, que todas as economias europeias têm vindo a sentir, que acabou, primeiro em fevereiro e agora depois em julho, de chegarmos a um acordo político sobre o orçamento.
A PAC foi andando, face à proposta inicial da Comissão Europeia, aos regulamentos. Há 3 regulamentos que estão em discussão. Um regulamento horizontal, tem as normas financeiras e de controle. Um regulamento das organizações comuns de mercado, que não tem grandes mexidas. E o regulamento que é o cerne das propostas da Comissão, que é o chamado regulamento sobre os planos estratégicos da política agrícola comum. Acho que agora Eduardo, se me permite, já pode compartilhar a tela, exatamente, ok? Estão a conseguir ver? Se me confirmavam, se está a aparecer. Está a aparecer. Pronto. E pronto, eu estava neste slide, que é aqui a reta final, e pronto, e quer o Brexit, quer a pandemia, quer também a existência de um novo Parlamento e de uma nova Comissão Europeia, que uma nova Comissão Europeia traz sempre as suas novas prioridades, acabaram por arrastar todo este processo dos vários fundos comunitários e do próprio orçamento da União Europeia. Porque dentro desta nova Comissão Europeia veio este grande objetivo do chamado Green Deal, que tem também aqui estratégias do Farm to Fork, ou do Prado ao Prato, e da biodiversidade, que vão ter também impacto na política agrícola comum. Mas dizia eu, em julho houve o acordo do quadro financeiro plurianual, o acordo político, ainda não está em regulamentos, ainda não está publicado, e porque a PAC e todos os fundos comunitários esperavam por esse momento, porque obviamente era difícil de existir um acordo político sem saber quanto dinheiro é que haveria para a PAC. Esse acordo fechou, a PAC acabou por ficar com um orçamento similar em termos nominais ao que temos hoje em dia, o que é positivo, face às propostas iniciais, que era um corte muito grande na PAC, particularmente no desenvolvimento rural, muito em conta porque mesmo estes fundos de resiliência e a chamada bazuca têm ali uma pequena componente também para reforçar o desenvolvimento rural. E, portanto, mas isso encaixa na próxima programação e não será por falta de dinheiro que não teremos para Portugal um programa com recursos. Para o período inteiro, 2021 e 2027, existirão mais de 9.600 mil milhões de euros, o que é muito dinheiro. E, portanto, na semana passada, tivemos uma reunião mais de 60 horas seguidas e fechou-se a parte do Conselho, ou seja, a PAC para estar aprovada tem que haver um acordo entre os ministros da Agricultura, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, na sexta-feira, fechou também a sua posição e, portanto, temos uma posição inicial, que era a proposta da Comissão Europeia, porque tem iniciativa legislativa, temos uma posição dos ministros da Agricultura e temos uma posição do Parlamento Europeu. E agora inicia-se aquilo que se chama que são os trílogos. Vão existir um conjunto vasto de reuniões entre as alterações propostas pelo Conselho e as alterações propostas pelo Parlamento Europeu e vai coincidir com a presidência portuguesa, portanto, caberá a nós fazer essa negociação para chegar a bom porto. Mas o que é que isto teve por consequência? Estando o processo regulamentar de tal maneira atrasado, está também em discussão neste exato momento, também um trílogo, para ter um período de transição da PAC. E, portanto, a reforma da PAC só começará efetivamente, se tudo correr bem, não é? Se houver acordo neste regulamento de transição, em 2023. E em 2021 e 2022, o que vai suceder é um prolongamento do atual Programa de Desenvolvimento Rural, no que diz respeito ao segundo pilar da PAC, e um prolongamento do primeiro pilar dos pagamentos diretos, no que diz respeito ao primeiro pilar da PAC e também dos programas para as frutas e hortícolas e o programa do vinho e o programa da apicultura. Eu perdi aqui um bocado de tempo, mas acho que é importante percebermos e, portanto, quando estamos a falar de uma reforma da PAC, ela só vai começar em 2023 para todos os efeitos. Sendo certo, neste ano 2021 e no ano 2022, as iniciativas que o Ministério vai ter, e a Ministra vai ter um conjunto de decisões,
não podem também ser avulsas só para estes 2 anos. Tem que se já começar a pensar do que é que se pretende depois de fazer em 2023. Dentro também das baias, no Programa de Desenvolvimento Rural será um pouco difícil de fazer grandes modificações, embora se possam fazer algumas. No primeiro pilar podem-se fazer algumas opções, como nós vimos agora recentemente, transferência de dinheiro entre pilares, aplicar ou não aplicar a convergência dos pagamentos diretos, mexer alguma coisa na pequena agricultura, portanto, essas coisas estão abertas anualmente. Mas, simultaneamente, ao fim e ao cabo, para o Ministério, temos muito com que nos entreter, porque temos a negociação em curso, não é? Os interesses de Portugal também têm que ser garantidos, e foi isso que tentámos, e penso que correu bem na posição do Conselho de Ministros da semana passada. Temos que, enquanto presidentes do Conselho, o Ministério tem que estar também preocupado neste semestre com a presidência da União. Temos que fazer os chamados planos estratégicos, como vão ver, é o elemento central da futura PAC, e, simultaneamente, temos também que olhar para esta crise do Covid e ver também o que é possível fazer e aplicar este período de transição. A grande novidade que vem neste regulamento da Política Agrícola Comum é o chamado Plano Estratégico da Política Agrícola Comum. E o que é que faz? De uma forma muito simplista, eu poderia dizer que é um grande plano de desenvolvimento rural, mas para todas as medidas da PAC. Ou seja, nós temos todas as medidas que a PAC tem são postas neste plano e têm que respeitar um conjunto, uma programação complexa e um conjunto de indicadores também de desempenho. Já não se chegam só indicadores de realização, ou seja, nós agora programávamos na medida investimento, pomos X milhões e temos que ver se cumprimos esse dinheiro ou não. Agora não, temos que ter também qual é que é o desempenho que esperamos desse investimento. E, portanto, existem 9 objetivos que a Comissão Europeia, que a União Europeia dá a cada Estado-membro. Estão aqui resumidos os 9 objetivos. 3 mais relacionados com a área económica, rendimento e resiliência, competitividade e orientação para o mercado e cadeia de valor. 3 mais relacionados com questões ambientais, as alterações climáticas e energia, gestão eficiente dos recursos, biodiversidade e paisagem. E 3 mais relacionados com questões territoriais e sociais, a renovação geracional, a sustentabilidade das zonas rurais, onde está incluída a questão da silvicultura, e alimentação e saúde, que é uma área que começa a entrar também na PAC. E, portanto, sobre cada um, e depois existe um objetivo transversal relacionado com a inovação e com o conhecimento. A Comissão Europeia dá mais alguma subsidiariedade ao Estado-membro, ou seja, não é tão prescritiva do que é que se tem que fazer, mas é uma subsidiariedade também um bocadinho controlada, ou seja, os objetivos são estes, não são outros, e as medidas que temos são aquelas que estão aí no slide à direita, ou seja, o que nos dá um bocadinho mais margem é a combinação entre estas medidas. E, portanto, os pagamentos diretos são aqueles que nós conhecemos, que é o pagamento base, o pagamento redistributivo, o pagamento do jovem agricultor, este nos pagamentos diretos, que é um pequeno pagamento, nos ecorregimes, que é uma novidade, os apoios ligados que temos atualmente para a pecuária extensiva, para o tomate, para o arroz e para o leite, e eventualmente pode-se retirar até 3% do envelope para criar programas operacionais. Depois temos intervenções setoriais, os programas das frutas e hortícolas, a apicultura e o vinho. E o desenvolvimento rural, que são aquelas medidas também que já conhecemos bem, os compromissos ambientais e climáticos, que nós chamamos comumente as medidas agroambientais, as zonas, as MZDs, os investimentos, estes são os jovens agricultores, gestão de risco, cooperação, conhecimento e informação. Portanto, o menu é este, não é outro, mas com este menu, com o dinheiro que temos e tentando responder a estes objetivos, é aquilo que nós temos que fazer em cada Estado-membro. No último Conselho, onde é que está a questão que se centrou mais
e que tem vindo nas notícias é a questão da ambientação ambiental da PAC. E, portanto, aqui, para além disto, o plano estratégico, como viram, é um plano único, que tem que ter uma autoridade de gestão única para o país, e em que é um interlocutor único com a Comissão Europeia, sendo a parte dos controlos até também remetida para os Estados-membros. Pensamos nós que será depois a IGF a fazer grande parte do papel que a Comissão Europeia fazia. Mas, voltando aqui às medidas agroambientais, nós tínhamos a arquitetura verde, desculpem, nós tínhamos atualmente a condicionalidade, são aquelas regras que se têm que cumprir para receber os pagamentos diretos, e é aquela baseline acima da qual nós desenhamos as medidas agroambientais. Temos o greening, que vale 30% hoje em dia, e que se revelou que não funcionou, quer para os ambientalistas, quer mesmo para os agricultores, também foi um caso de insucesso, e as medidas agroambientais. E o que é feito é, as regras do greening são colocadas dentro da condicionalidade, é criado os ecorregimes no primeiro pilar, que não são mais do que medidas agroambientais anuais, pronto, que nós temos que desenhar. E depois temos as medidas agroambientais do segundo pilar. Estas medidas agroambientais no primeiro pilar, que são anuais, ao contrário do greening, não é para todos os agricultores. Portanto, é obrigatório para o Estado-membro fazer ecorregimes, mas é voluntário para os agricultores. Significa isto que esta componente do pacote financeiro vai potencialmente abranger um determinado universo de agricultores. As discussões que se passaram no Conselho vieram muito à volta desta e a pressão que a PAC tem tido, e por duas razões. Uma razão de natureza ambiental, que querem uma maior integração das preocupações climáticas e ambientais, e outra razão de natureza de concorrência leal entre os Estados-membros. E, portanto, houve uma pressão de aquela parte ali dos ecorregimes ter um limite igual para todos os Estados-membros. E, portanto, o Conselho indica que 20% deste envelope tem que ir para estas novas medidas agroambientais, estes ecorregimes. A posição do Parlamento Europeu indica que é 30%, e pronto, isto vai ser debate agora dos trílogos. E no segundo pilar da PAC, as medidas agroambientais e outras medidas relacionadas com o ambiente, e investimentos que estejam relacionados com o ambiente, está também previsto no regulamento que tem 30% de ser destinado a ambiente e clima. E, portanto, nós temos aqui uma maior integração das preocupações ambientais, mas os instrumentos também servem para caminhar no sentido dessa transição. Nós, a nível do Ministério, no último ano, recolhemos muita informação, fizemos diagnósticos setoriais para cada um daqueles 9 objetivos, 9 mais 10 com o transversal, fizemos análises SWOT, fazemos as necessidades, porque a Comissão o que diz é que não pode existir uma medida criada no nosso futuro PEPAC, Programa Estratégico, que não esteja vertida nesta análise inicial. E já temos uma lógica de intervenção feita. Nós, no final deste mês, princípio do próximo, é o normal nestas questões, já fizemos estes diagnósticos, já circulamos pelas associações representativas do setor agrícola e também de ONGs ambientalistas, de outros ministérios, e temos agora os primeiros documentos até àquela parte que ali está, que vamos pôr à consulta do público em geral, a todas as partes interessadas. E começamos agora a desenhar as medidas, muito dentro do Ministério, para depois também colocar à consulta. Temos também já um avaliador ex ante para ver todas estas questões e depois pôr o orçamento para cada uma destas componentes. Sendo certo que isto é um processo demorado, nós gostaríamos, no primeiro semestre do ano que vem, estar a entregar à Comissão Europeia. Já nos avisou que a negociação, quando apresentarmos o PEPAC, no mínimo demora entre 7 meses a 1 ano, e, portanto, estão a ver pronto, o que isto tudo demora. Agora de uma forma muito simplificada, não vou apresentar aqui os diagnósticos, seriam centenas de páginas, e temos que nos ideitar também daqui a bocado, mas só, pronto, como todas estas questões têm sempre uma frase mais
de visão, colocámos uma gestão ativa do território baseada numa produção agrícola e florestal inovadora e sustentável, muito centrada nesta questão da ideia da gestão ativa. Nós verificamos que, quer para a produção de bens comerciais, quer para a produção de bens ambientais, é necessária uma gestão ativa, é necessária uma presença, é necessária na utilização do solo, não basta ser superfície agrícola, quer dizer, tem que ser remunerado mais remunerado quem faz uma gestão mais ativa do solo e atinge aqueles objetivos. A questão aqui do solo é muito importante. Nós muitas vezes fixamos objetivos e visões que muitas vezes têm variáveis que não dependem dos agricultores. Um bom exemplo é a questão do saldo comercial. Nós desejamos um saldo comercial neutro, mas os agricultores não influenciam o que o consumidor compra. Podem influenciar aquilo que exportamos, mas não influenciamos o consumo. E, portanto, há um sucesso enorme dos agricultores que têm vindo a aumentar, e do setor todo agroalimentar tem vindo a aumentar imenso o setor exportador, mas, ao mesmo tempo, a importação também aumenta e, portanto, uma coisa que é um sucesso do setor ter exportado tanto, às vezes o facto do saldo ainda continuar negativo é apresentado como algo negativo para o setor, quando o setor foi crescer imenso este volume de negócio. A questão também importante da inovação e da sustentabilidade e não perder de presença, e para um país como Portugal, a questão da produção, quer agrícola, quer florestal, porque a questão de ter agricultura e floresta, de ter a ocupação e gestão territorial ao longo de todo o país é muito importante. No objetivo geral 1, que é o do rendimento, os números demonstram que ou garante-se, em grande parte das atividades do nosso país, alguma capacidade de pagar a condicionalidade e alguns custos de oportunidade, ou o abandono pode ocorrer em muitas zonas do território. Sendo certo que, em média, em Portugal, 70% do rendimento do setor agrícola vem do mercado. E, portanto, nós às vezes há aquela percepção, tudo bem que isto varia de setor para setor, há setores muito mais apoiados do que outros, mas a regulação do mercado também é muito importante. Mas estes 30% são a diferença entre viabilizar grande parte da gestão agrícola do nosso território ou ela ficar abandonada. E, portanto, tendo ainda também a intenção, há crescente, tem-se vindo a mitigar com alguma legislação, há grande concentração no final da cadeia, tendências oligopolistas e também oligopolistas, no sentido de fornecedores também às vezes estarem cada vez mais concentrados. Na questão do ambiente, a agricultura e florestas, as explorações agroflorestais ocupam 3/4 do território e, portanto, quem queira pensar em território em Portugal tem que pensar neste setor e, portanto, às vezes a própria existência da agricultura já de si contribui para alguns objetivos ambientais, vê-se que temos que fazer mais, por exemplo, no centro do país, mas a própria existência da agricultura em muitas partes do território é o meio mais eficaz de certos problemas que temos tido, por exemplo, com incêndios ou outros. E, de uma forma muito resumida, e que nós chegamos à conclusão, é que as ajudas devem servir de uma forma muito genérica, porque estas frases depois são frases muito mais marcantes, que é de tentar contrariar a sobreexploração, mas ao mesmo tempo também a sobreextensificação. Ou seja, regra geral, olha-se muito para a sobreexploração e aí certos setores mais intensivos da nossa agricultura necessitam de uma transição tecnológica para se adaptarem aos novos tempos, quer dizer, na produção animal, na alimentação e outras coisas. Existem cada vez mais tecnologias, portanto as ajudas têm que caminhar também nesse sentido, mas também a sobreextensificação, também o território abandonado e certos tipos de sistemas de produção sem qualquer gestão ativa também é muito negativo para o nosso território. No objetivo 3 estão as florestas, portanto, alertar para a importância das florestas
está também a questão do rejuvenescimento, a questão dos jovens agricultores, a diversificação da atividade, a questão do líder, e portanto, estes últimos 3 objetivos acabam por agregar um conjunto muito vasto de intervenções possíveis. Nós, portanto, agora estamos numa fase, quer dizer, não nos atamos a desenhar as medidas, porque nós precisamos também de saber para onde é que queremos ir, não é? E como é que os instrumentos se podem adaptar a esse caminho. Antes de mais, como eu disse, temos aqueles mais de 9 mil milhões de euros que estão distribuídos entre o primeiro e o segundo pilar e, portanto, temos que decidir quanto é que queremos em cada um dos pilares. Isso está bastante em aberto, uma vez tendo medidas agroambientais no primeiro pilar. Se o primeiro pilar não for reforçado, ele terá que, essas medidas, como já vimos, no mínimo vão ter 20%, terá que ser necessariamente alimentado pelas ajudas diretas que os agricultores estão a receber agora. E, portanto, temos o ring-fencing, que são os tais 20% que eu falei, para os eco-regimes. Temos também a questão das subvenções de investimento, que é algo que se fala sempre muito nestas alturas, como é que nós, a repartição também com os outros fundos, nomeadamente com o FEDER, a questão dos instrumentos financeiros ou dos subsídios reembolsáveis e, portanto, é algo muito importante. Nós, de quadro para quadro, vimos que a certa altura há um certo limite até onde se consegue despender o dinheiro no investimento da procura existente. A questão da convergência, nós temos que pensar seriamente, e há um certo consenso, quer em Portugal, quer em Espanha, pelo menos nesta fase, de acabar com os direitos históricos e portanto, ir para uma uniformização dos direitos. O problema que nós temos da parte do Orçamento de Estado que temos que pôr no desenvolvimento rural não é de menos importância, está aqui no primeiro pilar não temos que pôr, no segundo pilar temos que pôr, e portanto está à porta de tempos difíceis também para o nosso Orçamento de Estado, e portanto são tudo questões que temos que refletir. E portanto, aqui estão o modelo de ajudas de superfície que eu já fui falando, a questão da subsistencificação sobre a intensificação, a melhoria das práticas, as necessidades específicas de abastecimento, e como estou a ver aqui na melhoria das práticas, nós temos que ser muito mais concretos daquilo que temos a apoiar, e vai ser um pouco mais difícil, porque aquela baseline, como nós vimos na condicionalidade, está muito próxima das ajudas que nós já estamos a dar hoje. Por exemplo, na produção integrada, ou há uma atualização da produção integrada, ou ela não tem condições de pelo menos nos termos em que está, de ser aplicável num futuro próximo. O grau de convergência do RPB, nós, se fizermos um pagamento uniforme no final deste período, isso tem um impacto brutal no setor leiteiro e nas aravensas de regadio, e, portanto, temos de ver também como é que mitigamos essa quebra com outros tipos de instrumentos, com os pagamentos ligados a outros, e, portanto, temos de ter atenção a esta matéria. E mesmo se nós queremos ainda, nós temos 3 milhões e pouco de hectares dentro dos regimes dos pagamentos diretos, se queremos abri-los à totalidade da superfície agrícola que nós temos, abatendo os prémios que as pessoas têm, ou vamos abrindo devagar, como temos vindo a ser feito. E, portanto, as opções que estão em cima da mesa, ou é ter um modelo histórico, nunca será um modelo histórico, porque a proposta, os regulamentos já obrigam a uma convergência de 75%, isto nestes setores intensivos já dá uma grande redução das ajudas que têm hoje em dia. Um modelo uniforme, que em vez de 75% é 100%, ou um adaptativo, em que se procura, com os próprios eco-regimes e com os pagamentos ligados, de certa forma, mitigar este andamento. A questão também aqui do relacionamento entre as agroambientais de primeiro e de segundo pilar, elas têm que ser complementares e temos de ver aquelas também que se justifiquem ser anuais e aquelas que têm uma justificação de ser plurianuais. Há certo tipo de sistemas que não faz sentido estar a entrar e a sair, e há outras que poderá fazer esse sentido. Nos pagamentos ligados, o que temos atualmente são estes, pecuária extensiva, leite, arroz e tomate, mas está em aberto, outros que possam entrar. A questão dos valores da pequena agricultura, recentemente
com o Covid aumentou-se para 850, mesmo no período transitório, é de manter ou não manter estes valores. A Assembleia da República, há partidos que pedem que se passe para os 1.000 euros, ou mesmo para o limite regulamentar, que são os 1.200 euros, que depois também tem repercussões, porque há agricultores que estão no regime geral, que estão abaixo desse valor, e, portanto, é algo que também tem que ser refletido. Os instrumentos financeiros são uma alternativa para certos casos ou não. O José Martino depois há de me fazer perguntas sobre isto, porque tem escrito muito sobre esta matéria, mas depois eu estou disponível para responder. A questão dos serviços. Portugal é dos países que tem os agricultores mais externalizaram as suas atividades e certo tipo de serviços especializados, e não tem corrido mal em muitos setores. E até que ponto é que temos aqui criatividade também para trabalhar nesta matéria. E certo tipo de regiões, eu não falo em regiões administrativas, falo em regiões em que tenham problemas de tal modo estruturais que necessitem de um apoio diferenciado maior, e isso tem que se pensar, mesmo recorrendo aqui introduzindo até um bocadinho mais complexidade, mas há certas zonas do país que certo tipo de ajudas não são suficientes para fixar a população na agricultura. Está aqui o cronograma. Pronto, eu se calhar este passo depressa, que vocês ainda decoram e depois vêm cobrar que nós não fizemos isto a tempo, mas tem que estar, isto para começar em 2023. E, portanto, temos uma cronologia de decisões a tomar. A flexibilidade entre pilares podemos tomá-la todos os anos. E, portanto, é um tipo de decisão. O ajustamento ao novo envelope financeiro de 2021 é diferente de 2020, tem um pequeno degrau e, portanto, podemos ter que compensar isto. O pagamento redistributivo e o pagamento voluntário, também podemos tomar decisões sobre isto neste período transitório. Nas intervenções setoriais, vinho e apicultura e frutos e hortícolas, não há grandes modificações. Estão aqui as datas também, quando é que é integrado, ou seja, todos estes programas terminam os seus ciclos antes de serem integrados no PEPAC. E, portanto, há uma prorrogação automática dos programas de desenvolvimento rural até 31 de dezembro de 2022. E o que está agora aqui em aberto é, nomeadamente, as agroambientais, que também já foram consultadas as associações dos representantes, de abrirmos agora novas agroambientais, mas que só faz sentido elas abrirem até 2022 para não contaminar o novo desenho que venha a ser feito a partir de 2023, com algumas restrições ao nível da produção integrada e do uso eficiente da água. E, portanto, aqui é quando nós temos que notificar. Portanto, isto são as orientações estratégicas no novo contexto. Na prática, foi isto que eu fui dizendo. As decisões que se fizerem agora para a transição têm que ser numa lógica de uma transição para 2030 e, portanto, terá que haver um novo modelo marcado pela integração progressiva dos objetivos ambientais. Isso é uma obrigação que vem dos regulamentos, mas também pode ser aproveitada. Quando se fala em ecorregimes e quando se fala em medidas agroambientais, são medidas ligadas à produção e à atividade, sejam elas bem desenhadas. A evolução dos pagamentos diretos é inevitável. Portugal é dos poucos países ainda que tem um regime histórico. Se Espanha, que tudo indica que também vai acabar com o regime histórico, acabar com ele, passaríamos a ser praticamente os únicos e, portanto, mais vale a pena antecipar não é antecipar, mais vale a pena racionar no sentido de um fim do regime histórico numa uniformização de direitos, compensando os outros instrumentos, do que estar sempre a aproveitar até à última, a arrastar um modelo que está cada vez mais desatualizado. Lá está, a perda de legitimidade, nova. Na questão do Farm to Fork, só para também dizer isto, que também vem perturbar um bocadinho o desenho, a Comissão Europeia, a comunicação foi apresentada, há certos objetivos que vêm no Farm to Fork que a Comissão gostava que viessem já nos PEPAC, a redução dos pesticidas e outros, e etc. E, portanto, vai-nos mandar uma carta até ao final do ano de recomendações daquilo que nós tínhamos que pôr no PEPAC. Embora ainda não existam regulamentos, portanto, isto é uma questão controversa do ponto de vista jurídico, mas se houver bom senso, temos que nos ir adaptando também a
esta componente. E, como viram, passei isto tudo muito depressa, mas se quiserem que eu recue para algum dos slides, eu depois posso recuar, e era isto que eu vos trazia em termos de apresentação, e estou disponível para todas as questões que queiram colocar. Agradeço a intervenção e passaria a algumas questões que nos colocam aqui os nossos participantes. A primeira é: quando prevê a conclusão e apresentação em Bruxelas do plano estratégico da PAC? Qual a data previsível para a sua aprovação? Eu presumo que me ouviram. Eu ouvi. Quer que eu responda a todas ou quer que o Zé Martino diga lá o que é que prefere? Eu preferia, pronto, que respondêssemos questão a questão. Está bem. Pronto. Eu, como disse ali, é assim, se nós não tivéssemos a presidência europeia, eu gostava que o Ministério tivesse a apresentar uma primeira proposta de PEPAC em abril do próximo ano. Estando a correr ao mesmo tempo a presidência, eu acho que isso pode pôr uma certa pressão de ser demasiado ambicioso este tempo. Nós falamos muito com os colegas dos outros Estados-membros. O meu colega espanhol está a apontar para final de março apresentar o programa espanhol. Mas neste momento travou o desenho, porque está à espera das recomendações que eu falei do Farm to Fork. E, portanto, se nós apresentarmos o programa no primeiro semestre, se eles respeitarem aqueles 6, 7 meses de nós ali à roda do final do ano que vem, teríamos o nosso programa aprovado, que depois temos que criar um sistema de informação, etc, etc. Mas ele só entra em 2023, portanto nós ainda estamos com bastante tempo para isso. Sendo certo, e aí é algo que sempre em todos os seminários eu falo, nós estamos muito receptivos, particularmente nestas partes que têm muito a ver com as práticas ambientais e de bem-estar animal e etc., de receber propostas que nós possamos colocar nos desenhos das futuras medidas. Há muitas questões que muitas vezes os nossos agricultores fazem, que são óbvias para os agricultores, e que podem merecer remuneração se não for uma prática muito desenvolvida. No outro dia estava numa reunião com produtores de leite, certas práticas que têm ao nível do bem-estar animal, que nem viam isso como pudesse estar muito acima dos estándares, e está. Pronto, e isso pode ser utilizado às vezes para esta matéria. A questão seguinte pergunta: as ajudas do primeiro e segundo pilares da PAC podem ser regionalizadas? As ajudas podem ser regionalizadas, embora eu aí chamo a atenção, e nós, de acordo com nós trabalhamos com a base de dados do IFAP para fazer os nossos cenários e as nossas simulações. Toda a gente conhece o país que tem, não é? E nós somos um país de vales. E, portanto, qualquer região que se faça, há sempre uma grande assimetria de direitos em qualquer região. E, portanto, ao regionalizar ajudas numa questão de áreas geográficas, comete-se sempre estas grandes diferenças de direitos. E, portanto, o ajustamento tem sido muito mais feito, quer por via da pequena agricultura, quer por via do pagamento redistributivo, para acomodar estas situações. A próxima questão
eu acho que ela não está muito clara, mas presumo que tenha a ver. A pergunta: qual a diferença entre Conselho Consultivo e Comissão Consultiva? Esta reunião em fevereiro de 2019. Eu presumo que tenha a ver com a... Há um conselho da PAC que dá apoio à Ministra da Agricultura, que tem um grupo de peritos e tem um grupo das associações representativas do setor sobre os assuntos das negociações e da formação da PAC. E depois temos um conjunto de comissões consultivas no Ministério para os setores, para os pagamentos diretos, que funcionam junto da administração, junto do GPP, ou mesmo junto do IFAP a outras reuniões. E reúnem regularmente, porque diz esta reunião em fevereiro de 2019. Eu não sei qual é a reunião que estão a falar de fevereiro de 2019. Claro. Deve ser alguma coisa pública. A próxima questão: que apoios irão ter os jovens agricultores para se instalarem? Não, como vocês viram naquilo que eu apresentei, está o set de medidas, digamos assim, o menu de medidas, está previstas as ajudas para a instalação de jovens agricultores e também há ajudas ao investimento. Aqui o que tem que ser um bocado raciocinado é com a experiência que se tem tido e aquela velha questão da separação ou da integração entre o prémio à instalação e a medida do investimento. O regulamento a isso não obriga, como viram ali também nos objetivos que a Comissão Europeia nos propõe, separa as duas coisas, não é? Põe o rejuvenescimento num dos objetivos, põe as questões económicas noutro dos objetivos, mas é algo que está em aberto agora neste desenho. A PAC 2021-2027 irá trazer algum pacote de ajudas para a formação profissional? Na questão da formação profissional, ela está prevista. A nossa experiência é que tem que ser mais bem articulada com os fundos depois que existem no Fundo Social Europeu. Ou seja, o pacote do Fundo Social Europeu é tão grande, tão grande, tão grande, que o que aconteceu no pacote atual, nós tínhamos programado dinheiro para a formação profissional, mas de repente, por necessidade de despesa, ou seja, entram em concorrência os dois fundos e não é saudável nesse aspecto. Claro. E, portanto, mais vale a pena, se nós, no acordo de delimitação com os outros fundos, a questão da agricultura tiver suficientemente bem garantida do outro lado, sobrar-nos-á mais dinheiro do lado de cá para investimento e outras matérias. Claro. Na sua opinião, quais os critérios e resultados a obter para o próximo quadro financeiro 2021-2027 para a agricultura ter classificação de sucesso? Quer dizer, isso é uma pergunta difícil. Eu já acho que a agricultura tem uma classificação de sucesso atualmente. Ou seja, eu não trouxe aqui, tenho aqui uns gráficos, podia mostrar. Eu acho que, ao contrário de ser muito criticada, a política agrícola comum tem um efeito importante na viabilização de uma grande parte da agricultura nacional, particularmente em termos territoriais. Ou seja, grande parte da superfície do nosso país, se não fosse a política agrícola comum, não tinha nenhuma gestão. E, portanto, nesse sentido, ela é importante. Ela também é importante ao nível da formação bruta de capital fixo, no investimento. A brutal redução de investimento que o nosso país tem tido nos últimos anos, fruto também das crises que passamos, o facto de existir um fluxo contínuo de apoio ao setor agrícola tem permitido um nível de investimento muito interessante comparando com o resto da economia. O facto das exportações estarem a aumentar, como eu também já disse no início, também não deixa de ser um fator de sucesso. Agora, isto depois, ao nível individual, há de haver setores, regiões, pessoas, explorações,
que hão de estar insatisfeitas e hão de ter corrido, que se tivéssemos sido mais eficientes e eficazes, a questão tinha crescido mais, e mal ou bem o saldo da balança comercial continua bastante negativo. Isto também não é um sucesso, mas eu, no Ministério, a questão da ocupação, uma coisa que nós defendemos constantemente nas negociações, em todas as negociações das últimas reformas da PAC, é que deve existir a agricultura em todo o território. Porque se assim não for, basta, pronto, produza só em França ou só na Hungria a agricultura e em Portugal em 3 ou 4 bolsas. E não, nós defendemos que a agricultura deve estar. E, portanto, um fator de sucesso é que a ocupação do espaço agrícola e do número de agricultores se consiga manter e remunerar bem, e as pessoas que vivam da agricultura vivam bem esta parte do rendimento que se aproxime do resto da economia. Certo, avançamos. Há um estudo, creio que feito pelo IPP, que identifica 4 ou 5 grandes grupos de agricultores face à sustentabilidade económica da respectiva atividade, desde muito rentáveis a sem rentabilidade, ou ausência de rentabilidade. Como se deve posicionar a PAC 2021-2027 face a cada um destes grupos, acautelando o interesse público? Esse estudo nós temos, ao fim e ao cabo, são um gráfico de barras de ver quais são os setores que têm a capacidade de remunerar todos os seus fatores e mesmo ultrapassar os custos de oportunidade, até aqueles que ou não pagam parte dos fatores, o trabalho, ou não pagam as amortizações, ou até setores em que são mantidos, ao fim e ao cabo, de forma artificial. As ajudas cumprem vários tipos de objetivos. Há certo tipo de setores que, sem a sua viabilização, sem as ajudas, eles não seriam viáveis. O melhor exemplo é a pecuária extensiva, ou mesmo o arroz. Ou seja, sem ajudas públicas, esses setores não existiriam da forma como existem em Portugal. E, portanto, se nós consideramos que a ocupação territorial é importante, logo é importante viabilizar estes setores. Na questão do arroz, se nós consideramos que é importante nós produzirmos arroz, produzirmos aquele alimento, logo é importante viabilizar esses setores. Noutros setores mais competitivos e que se calhar dependem muito mais do mercado do que das ajudas, um certo nível de ajudas pode ser importante para várias questões. Não só numa questão de concorrência leal com os outros agricultores dentro da União Europeia, mas também para fazer certo tipo de transições tecnológicas e transições para a inovação. E, portanto, eles, mesmo estando em condições de competitividade atualmente, segundo a teoria económica, certas ajudas justificam-se para estes setores. Tem que ser balanceado, não é? Quer dizer, não se justifica todo o mesmo tipo de ajudas para todos os setores. E, portanto, setores que dependem mais do mercado, obviamente que se calhar têm um nível de intensidade de ajudas inferior. Setores que dependem mais do mercado, que não conseguem a sua viabilização, necessitarão de mais ajudas, dependendo depois também do que é que eles estão a fornecer, quer do ponto de vista produtivo, comercial e ambiental e social. Certo. O próximo pacote das ajudas da PAC irá fazer alguma coisa para melhorar a estrutura fundiária do norte e centro de Portugal? A PAC não tem instrumentos diretos para a estrutura fundiária. A estrutura fundiária é algo que tem que ser os portugueses a resolver mais do que este tipo de instrumentos. Ou seja, os objetivos da PAC são claros. Nós, com as ajudas da PAC, podemos, não ignorando a realidade que temos, que em certas partes do território são de muito pequenas explorações, podemos ser mais seletivos e apoiar organizações produtoras, apoiar as cooperativas, apoiar organizações interprofissionais, apoiar a agregação da oferta, apoiar também certo tipo de produtos
que se desenvolvem em pequenas explorações e certo tipo de produtos tradicionais, mas é numa forma de organização e de gestão das explorações, não na componente fundiária, porque a compra de terra não é apoiável no âmbito da PAC, ou muito limitadamente é que é, e os processos de emparcelamento e de estruturação fundiária podem também ter algum apoio, mas são caríssimos e demoradíssimos, e face à dimensão do problema fundiário que nós temos, a PAC seria uma gota d'água para a resolução desse problema. Pode localizadamente ser um grande incentivo numa área que se justifique, mas não com a dimensão e, portanto, eu acho que quando se programa temos que viver com essa realidade. Se queremos atuar ou fiscalmente ou de outra maneira, tem que haver também um consenso na sociedade para isso. Não, nós às vezes pomos na PAC certo tipo de responsabilidades que a PAC não a tem. Excelente. Os grupos de ação local irão continuar a ter o mesmo papel de mini direções regionais de agricultura e pescas, não públicas. Parecem fazerem parte de uma estratégia para desorçamentação do Ministério da Agricultura, ou pelo contrário, irão ser agências efetivas de desenvolvimento rural, tendo para o efeito orçamento, autonomia e ferramentas? Eu acho que isso é mais uma opinião do que uma pergunta, mas eu acho as estratégias da LBC, o líder, é importantíssimo. E tem um orçamento relevante. No último quadro, tendo em conta o acordo de parceria que juntava componentes tornou-se um instrumento multifundo, porque junta o FEADER com os outros fundos dos fundos estruturais, e gerou alguma complexidade e alguma, particularmente nos outros fundos, eles não reconhecem isso, no sentido, enquanto no Ministério da Agricultura tem mais 20 anos de experiência na aplicação do LEADER, nos outros fundos ainda é muito recente essa experiência. E, portanto, estando o JOGAL recebendo esses vários fundos, obviamente que teve que se fazer uma delimitação das elegibilidades entre os vários fundos. Mas eu acho que houve... eu acho que o JOGAL, eu acho que tem um problema da imagem pública, muitas vezes, porque são muitos, não é? E, portanto, há sempre a hipótese de arranjar 3 ou 4 maus exemplos. Mas para esses 3 ou 4 maus exemplos, eu acho que há sempre 10 ou 20 bons exemplos. Portanto, não vi isso de forma tão negativa. E a questão de ter, por exemplo, pequenos investimentos para a agricultura e ter matérias relacionadas com a agricultura, acho que foi muito positivo. E GALs mais ligados às autarquias, outros menos ligados às autarquias, mas a ligação às autarquias também eu acho que é uma questão muito importante na agricultura, que também tem que assumir também essa preocupação enquanto agentes do território. A próxima questão é sobre apoios a produtores biológicos. Sou um produtor biológico e não tenho acesso às medidas agroambientais porque não são aceites novas candidaturas há alguns anos. Apenas existem fundos para quem já recebia. O modo de produção integrado recebe uma grande fatia destes fundos. Para si, faria sentido e seria viável haverem candidaturas para as medidas agroambientais em separado para biológico e integrado? Ou então há algum modo de garantir fundos para que sejam possíveis candidaturas todos os anos? A questão é se será possível haver... A intenção do Ministério é abrir candidaturas agora no próximo PU para a agricultura biológica, para todas as medidas, para novos agricultores, à exceção da produção integrada e do uso eficiente da água. Ok. Peço desculpa? Não, que são estendidos os compromissos anteriores, com algumas exceções, pronto, mas está em debate ainda, está em consulta, mas a ideia será essa. Portanto, as medidas já são diferentes, não é? Quer dizer, quem se candidata à produção integrada e à agricultura biológica são medidas diferentes, mas
quem fez a pergunta esteja atento, porque neste período de transição que eu falei, nestes 2 anos, vai haver a hipótese de entrarem novos candidatos na agricultura biológica. Irão ser tramitadas as ajudas para os serviços de ecossistema? Não percebi. Pergunta como irão ser tramitadas as ajudas para os serviços de ecossistema. Nós temos um pacote de medidas agroambientais grande, não é? Alguns deles são serviços de ecossistema já, não é? Quer dizer, e portanto, nós vamos renovar. Há medidas que difícil será que elas não continuem parecidas, mais ou menos parecidas, não é? Mas íamos tentar centrar e arrumar mais as medidas agroambientais. Já falei daquela questão entre o primeiro e o segundo pilar, as medidas anuais e as medidas do segundo pilar, e centrar um pouco mais, depois, até para encaixar depois nos objetivos que eu falei da Comissão Europeia, mais relacionados depois com os recursos naturais, cada um, o solo, a água, a biodiversidade. Certo. Mas está em desenho, portanto... Em desenho. Ok. No website do GPP não há documentos nacionais publicados sobre a PAC pós-2020 desde há um ano atrás. É mesmo assim ou é erro de pesquisa da minha parte? Não, eles estavam lá, mas nós estamos a reformular porque vamos pôr agora os diagnósticos e vamos pôr tudo, mas eu penso que há uma parte que já estará até a explicar o que é a PAC e etc. Nós renovámos os separadores há muito pouco tempo e vamos pôr agora um separador mesmo a dizer PEPAC. Pronto, mas queríamos fazer coincidir isso com esta consulta pública dos documentos que nós agora temos. Próxima é sobre jovens agricultores. Os apoios à instalação dos jovens agricultores são importantes, mas preponderante é o orçamento total para o efeito. Assim sendo, qual a sua previsão percentual de incremento do orçamento para os jovens agricultores? No fundo, a questão é se vai haver aumento de orçamento. Isso é uma pergunta que não era ponderado responder. Com certeza vai continuar a ser uma prioridade e terá medidas próprias, mas mais do que o dinheiro que estará lá metido, esta questão também da relação entre o investimento e o prémio à instalação é algo que tem que ser debatido. Mas obviamente vai ter uma componente muito relevante do orçamento dedicado ao segundo pilar da PAC. Próxima pergunta, se é possível disponibilizar o PowerPoint a posteriori. Sim, depois eu mando para o espaço visual. Ok. Em todos os quadros financeiros, os pacotes de ajudas respectivos não chegaram para tudo que era necessário. O que irá ser feito no próximo para atingir todos os objetivos que têm sido anunciados? Não, como qualquer quadro financeiro, quer dizer, nós já tivemos quadros financeiros passados que se teve que andar atrás dos agricultores para executar os programas, não é? Eu acho que só desde entre o final do PRODER e também muito à conta da IDIA e este quadro é que a procura implodiu, não é? Comparando com outros quadros financeiros. Mas, obviamente, todas as políticas públicas são limitadas orçamentalmente e temos que ter capacidade de seleção. E às vezes temos que decidir entre dois igualmente bons, não é? É como na escola, não é? Às vezes... Claro. Sim, eu quanto a isto tenho uma opinião, não é? Que estes quadros financeiros devem corresponder a objetivos de política, desde que eles sejam públicos e transparentes. Sim. Que são os instrumentos de política existentes para se conseguirem chegar a esses objetivos. Como viram, este quadro é muito mais apertado do ponto de vista da justificação face a objetivos de política, e em que todos os Estados-membros... Pronto, alguns daqueles objetivos são um pouco genéricos, mas são, não é? Nós temos depois ali uma bateria de 100 e tal indicadores que temos de dar resposta. Claro. Pois o exercício que tem pela frente não é nada fácil, não é? É um sistema de equações múltiplo. Sim.
para se encontrar a solução vai levar a muita hora de trabalho e muita dor de cabeça, não é? Certamente. Depois pergunta, como irá ser compatibilizado o ordenamento do território do ponto de vista ambiental e os investimentos na agricultura? Isso é algo paralelo à própria PAC. A PAC são instrumentos de incentivo, ou seja, não se pode fazer um regadio ou não se pode fazer certo tipo de atividades sem estarem licenciadas, e os instrumentos de licenciamento de território têm as autoridades próprias, e portanto a PAC não é para existirem fundos comunitários que se sobrepõem ao quadro jurídico nacional. Claro. Tenho aqui uma questão, e eu acho que já tenho duas, tenho outra mais abaixo da mesma pessoa, que é sobre jovens agricultores, e portanto vou fazer as duas juntas. Para quando a abertura de novas candidaturas para jovens agricultores ao abrigo do novo quadro plurianual? E se serão os anos 2021 e 2022 de boas oportunidades para os jovens agricultores em primeira instalação? Pronto, eu aí não me ia substituir à gestora do PDR, não é? E, portanto, o que posso dizer é que temos 2 anos com verbas consideráveis no Programa de Desenvolvimento Rural. Como no quadro passado começou-se a funcionar com o novo quadro com regras antigas. A transição é diferente. O programa atual é reforçado em 2 anos de orçamento. E, portanto, temos entre 500 e 600 milhões de euros para 2021 e outros tanto para 2022. E, portanto, a abertura dos concursos será feita em função das prioridades que se encontrarem. Claro. Mas, com certeza, que os jovens agricultores estão a crer que faz sentido estas verbas suplementares sejam também beneficiários delas. Claro. Eu creio que esta já falou, mas está cá, eu leio. Como irá ser compatibilizado ao nível do PEPAC o desenvolvimento rural com a Estratégia Europeia da Biodiversidade? Como eu disse, nós vamos receber uma carta de recomendações por parte da Comissão Europeia de certo tipo de metas que querem que depois o PEPAC as inclua. E, portanto, há certo tipo de matérias que nós temos... já estamos à espera que tenham que ser reforçadas, a questão da agricultura biológica, por exemplo, as questões relacionadas com fitofarmacêuticos, isso mais no Farm to Fork, mas nas questões da biodiversidade, nós tínhamos algumas agroambientais relacionadas com a questão da biodiversidade, e agora nos desenhos que vamos fazer e com as auscultações que estamos a fazer, esperemos... Eu não tenho uma preocupação muito grande com as questões ambientais e com a agricultura portuguesa. Grande parte desta pressão sobre a PAC nas questões ambientais tem muito mais a ver com Estados-membros, como Espanha, França, Itália, Dinamarca, que têm entre 70% e 80% das verbas da PAC no primeiro pilar. E, portanto, tendo pacotes de desenvolvimento rural tão pequeninos, ou bem que eles no primeiro pilar desemposta, passa a expressão, alguma integração de práticas ambientais, ou torna-se complicado. Portugal tem uma experiência de ter mais de 50% no segundo pilar e com um pacote de medidas agroambientais desde o seu início muito generoso em termos proporcionais. E, portanto, eu acho que nós nos acabamos por adaptar, e temos muitos sistemas de produção que a viabilização deles é mesmo pela componente ambiental e não pela componente produtiva. E, portanto, não estou excessivamente preocupado com isso. E a questão da biodiversidade é uma delas, e com certeza que existem certo tipo de sistemas que são muito valiosos, que eles existam para existir a biodiversidade. Nos estudos que nós fizemos, mesmo na publicação que nós temos a cultivar, que o IPP faz, temos um número dedicado à biodiversidade, que uma renaturalização total versus um pequeno impacto de uma agricultura não muito
sobre exploradora, aumenta a biodiversidade no nosso país. Claro. Qual o papel que irão ter as agriculturas familiares tradicionais na agricultura de 2021 a 2027? Nós temos um conjunto de instrumentos totalmente focalizados para a pequena agricultura e pequena agricultura familiar, seja no primeiro pilar da PAC a questão da ajuda à pequena agricultura, que seja o pagamento redistributivo, que tem um efeito também importante na distribuição das ajudas do primeiro pilar, seja mesmo no segundo pilar, certo tipo de ajudas, mesmo nos investimentos, os pequenos investimentos, como todo o pacote, grande parte do pacote é sempre ter uma discriminação positiva a partir dos primeiros escalões de ajuda, não é? Proporcionalmente maiores. Portanto, isso é algo para manter, e está também em preparação a revisão do Estatuto da Pequena Agricultura, para não ser uma coisa tão limitada, porque nós já estamos muito dentro dos instrumentos que a PAC proporciona e o Ministério gera, muitos pequenos agricultores com um conjunto de ajudas, e que eles automaticamente deviam ser logo reconhecidos com esse estatuto, e não obrigar a que não estejam identificados enquanto tal. Mas é algo que tem que ter uma leitura. Há 2 ou 3 matérias que têm que ter uma leitura transversal. Uma é a inovação e o conhecimento, outra é a questão da pequena agricultura ter uma leitura de onde ela pode ser mais eficazmente auxiliada. O que irá ser feito para diminuir a burocracia nas ajudas agroambientais? Quer dizer, as agroambientais necessariamente têm que sempre corresponder a alterações de práticas, e isso tem que ser visível, monitorizável e controlável. Há ajudas que, através de questões simplificadas ou através de sistemas de certificação, que às vezes favorece essa maior simplificação para o agricultor e para o controle. Há outras que, dado de serem tão foco, acabam, quando nós mais tentamos focar um certo bem ambiental, necessariamente ela torna-se mais complexa. E, portanto, atingimos melhor o foco, mas o custo de transação depois é maior. Portanto, um pagamento direto, nós sabemos que vai logo direto para o agricultor e temos a certeza que o custo de transação é baixo. Uma ajuda mais focada para conseguir um objetivo muito concreto acaba sempre por o custo de transação ser muito maior para a administração e para o agricultor, mas no atingir do objetivo há mais salvaguardas. Portanto, há sempre este balanço quando se desenham as medidas. Mas, obviamente, nós procuramos sempre ver qual é a melhor forma de simplificar. A nível do PEPAC, como irão ser ajustadas as ajudas para a agricultura e florestas? Serão as ajudas tramitadas por 2 entidades de gestão autónomas? Antes de mais, vai haver uma autoridade de gestão única. Essa autoridade de gestão está mais preocupada com as questões de monitorização e de ver se os indicadores são atingidos e etc. Depois pode criar organismos intermédios que podem ou não corresponder às atuais autoridades de gestão. Agora, será difícil dispersar completamente a gestão de um programa deste género, que depois tem que se confluir e Portugal recebe ou não recebe as tranches de apoio em função de estar a cumprir ou não os indicadores de desempenho, se nós dispersarmos por dezenas de entidades de organismos intermédios. Portanto, nós temos que ter muita atenção a isso. É difícil
não é muito ajuizado fazer muitos organismos intermédios. A gestão tem que ser neutra. O próximo pacote de ajudas financeiras irá ter subsídios de apoio ao investimento? Sim. Uma resposta rápida. É central, sim. Ok. Aí nós o que estamos a pensar é, dentro das ajudas tradicionais que têm sido, ou seja, eu tenho uma exploração, não tem lá nada, quero pôr um pomar, e portanto é a medida tradicional do investimento da exploração agrícola, ter também uma componente ou uma intervenção, uma medida autónoma no sentido da transição ecológica ou ambiental, ou seja, eu tenho aquele pomar, mas quero robotizar qualquer coisa, ou quero introduzir equipamentos para melhorar o que já tenho. E nós temos que começar a distinguir, até porque temos feito muito investimento nos últimos anos, e temos que começar a distinguir, não tem que ser tudo novo de raiz, não é? O que o setor hoje em dia precisa. Certo, eu acho que temos aqui mais uma ou duas e terminamos. Vai haver uma nova definição de agricultor ativo? É uma possibilidade. Estes 2 anos de transição, os agricultores poderão contar com a totalidade das medidas agroambientais? Presumo que sejam iguais às que se comprometeram em 2015. Então, como eu disse, a intenção do Ministério é abrir as agroambientais para 2 anos, para todas as medidas. Portanto, pode ser novos, atuais, quem queira vir, para 2021 e para 2022, à exceção da produção integrada e do uso eficiente da água. Okay. Por razões de natureza, delas estão-se a aproximar muito da baseline, portanto não faz sentido estar a pôr agricultores novos em algo que já está a atingir a baseline, criar uma expectativa errada, e também por razões de natureza financeira, porque também temos que acomodar no orçamento que temos. Ok, eu acho que estamos a tempo para se fazer um resumo do que foi dito. Eu pedi à Sónia Moreira se fazia um pequeno resumo desta conferência. Eduardo Ministro trouxe-nos aqui um bocadinho, transmitiu-nos o que aconteceu ao longo deste tempo. Realmente foi uma negociação difícil, não é? Desde 2018, depois passou-se por um processo tribulado e perturbador no âmbito do Brexit. Realmente acabou por criar aqui alguns atrasos em todo este processo, nova negociação da PAC. E também a questão da resistência e da relação dos países que estão disponíveis para contribuir para o pacote financeiro no âmbito da PAC. Mas o que é certo é que a pandemia também trouxe coisas positivas, não é? Permitiu, no fundo, aqui chegar a um acordo final no Conselho Europeu de Política sobre a questão do orçamento. O que é certo é que temos um envelope financeiro de 9 mil milhões de euros, que depois estão a analisar, a fazer um trabalho de análise e de distribuição pelos dois pilares. Em outubro, falamos que espera-se um acordo do Parlamento Europeu do Conselho Europeu, no início do trígono, não é? Em novembro, coincide aqui, no fundo, com o acompanhamento da presidência portuguesa, que é uma vantagem também para Portugal, porque pode também estar mais... uma vantagem que acaba por estar na direção da negociação, mas o que é certo é que a reforma da nova PAC entrará só em vigor em 2023. Até lá teremos um prolongamento das atuais regras e com novas verbas já atribuídas para o ano 2021 e 2022. Falando das novidades da PAC, nomeadamente do novo PPAC, do Plano Estratégico para a PAC, que é um plano único, que realmente tem uma série de indicadores de realização e desempenho, cujos objetivos, no fundo, agregam-se em novos objetivos, que são, no fundo, assegurar um rendimento justo para os agricultores, aumentar a competitividade do setor, reequilibrar os poderes na cadeia alimentar, colaborar na luta contra as alterações climáticas, proteger o ambiente, preservar a paisagem e a biodiversidade,
apoiar a renovação geracional, promover as zonas rurais dinâmicas e, no fundo, proteger a qualidade da alimentação e na saúde das pessoas. A questão da arquitetura verde também falou-nos do passado e do futuro. No fundo, tínhamos a questão da condicionalidade, do greening e das agroambientais. Essa nova condicionalidade será reforçada no sistema de ecorregimes do Pilar 1 e medidas agroambientais do Pilar 2. No fundo, uma maior integração das medidas ambientais. Falamos também um bocadinho do trabalho que o próprio Ministério fez na avaliação interna e diagnóstico, também juntando aqui outros ministérios na intervenção, na definição também da estratégia, e que brevemente irá pôr em consulta pública todo este pacote, este trabalho que foi feito, e definir as verbas pelas respectivas medidas. Falamos do conceito da gestão ativa de todo o território, que é relevante no âmbito da produção de bens e conservação dos recursos naturais, que é a base, e desenvolvimento do setor baseado no conhecimento, na sustentabilidade económica, numa lógica de produção agrícola e florestal. No fundo, o que se preconiza é promover o setor de uma forma inteligente, resiliente e diversificada. A questão do ambiente, como é certo, é algo fundamental. O que se pretende, no fundo, é proteger o ambiente e lutar contra as alterações climáticas. Depois falamos aqui um bocadinho na distribuição do envelope financeiro, dos 9 mil milhões de euros, na repartição dos regimes ecológicos para ecorregimes, no fundo, a transposição do passado para o futuro, a questão da repartição do investimento, das ajudas à superfície, das melhorias na prática do ambiente e do clima, no grau da convergência do RPB, pronto, e aqui no fundo há algumas orientações entre o modelo que está em cima da mesa, o modelo histórico para o modelo atual, o modelo uniforme ou adaptativo, dos pagamentos ligados, que setores é que devem apoiar, nos apoios para a pequena agricultura. Falamos também daqui algo que está em análise, que é a questão dos instrumentos financeiros versus apoio a fundo perdido ao investimento, como impulsionar os serviços que os agricultores promovem também no setor, níveis de apoio em função das regiões do país, dado que cada região tem as suas especificações e as suas necessidades. Falamos também daqui a questão do regulamento da transição das frutas e dos hortícolas, que não haverá grandes alterações porque está numa fase final. E também na questão de que irá abrir as novas ajudas agroambientais até 2022, dado que para não interferir com novas verbas e com novos compromissos de nova PAC. No fundo, os objetivos, linhas de orientação, novas prioridades no âmbito da agenda de inovação, novo modelo no âmbito da arquitetura verde, nova ambição ambiental e climática, transição ecológica, transição tecnológica. Tudo isto foi aqui debatido com objetivos de que as ajudas sejam mais equitativas e permitam apoiar setores, que existem setores que sem as ajudas não são possíveis, mas são estratégicos para a economia, para a sustentabilidade do país, por isso o que se pretende é mesmo isso, é um país inovador e produtor. Muito bem, muito obrigada, Engenheiro Diniz, por estar connosco, pela sua contribuição. Da nossa parte, estamos ao dispor. Muito obrigada. Boa noite a todos. Sónia, obrigado. E ao Eduardo Diniz, se quer fazer alguma intervenção final de síntese, alguma correção ao que foi dito? Não, acho que depois deste resumo acho uma capacidade enorme de ter apanhado tudo. Muito obrigado pelo convite, José Martino. Da minha parte, para encerrar, tanto agradecer também a disponibilidade para estar connosco a esta hora, o ter aceitado o desafio também para fazer a apresentação e responder às questões colocadas pelos nossos participantes. E é isto que nós pretendemos, que é trazer pessoas com massa crítica sobre a agricultura. Portanto, os agromeetings mantêm-se todas as quintas-feiras, às 21 horas. Na próxima quinta-feira iremos ter um agromeeting sobre a cultura do medronheiro, a experiência da lenda da beira. Ok, muito obrigado a todos e a todas, uma boa noite e até uma próxima. Boa noite, obrigado. Deus, boa noite.